Quantos de nós, que se a gente não colocar atenção, o que a gente mais falou dos nossos pais, de pior, não é de melhor, de repente a gente já, sem perceber, dominado por uma força maligna, está cometendo com os filhos. A impaciência, a intolerância, de repente até a perversidade, descontar nos filhos. O que você criticou tanta gente quando estava com dinheiro, quando estava à frente, quando estava liderando uma área, um setor, uma empresa. De repente, nossa, olha o que aquele cara fez, olha que bobagem, olha que atitude errada. De repente você não percebe, mas agora que você está na posição que essa pessoa teve, você está cometendo o mesmo erro, está indo para a mesma direção. Pega a sua fé e coloque ela em Deus. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma vitória, estarmos na tua casa, superarmos tudo aquilo que nos afronta, que chega até nós, seja mentalmente, fisicamente, seja emocionalmente, principalmente aquilo que é espiritual, as oposições, o cansaço que não é físico, as sensações, os sentimentos, para estarmos mais uma vez, para buscarmos o Senhor, para andarmos uma milha a mais, para esticarmos, meu Deus, a nossa altura, o nosso comprimento espiritual, nos esforçando para chegar até o Senhor e tocar no Senhor, como aquela mulher fez. Ela sabia se a minha chance, é a chance da minha vida. Eu não sei se ele vai passar aqui outra vez, eu não sei se ele vai ficar aqui, eu não sei quanto tempo ele fica, nem nessa terra, nem neste lugar onde a mim, com toda dificuldade, é acessível. E por isso pensou, se eu tão somente tocar a borda da roupa dele, eu vou ser curado. Se eu fizer isso, eu vou ser curado. E ainda que tenha sido um pensamento, ela se apegou a ele, ela creu nele. E ela o perseguiu até o atingir. E eu oro, meu Deus, para que o espírito de cada pessoa que entra, meu Deus, na presença do Senhor, que está agora em oração, que está ouvindo, acompanhando, que seja esse também. Que seja um pensamento que o Senhor dê, que seja uma chance, mas que aquilo que é do Senhor seja agarrado, que aquilo, meu Deus, que vem do Senhor seja aproveitado, e seja vivido, que seja feito, que o Senhor venha dar passos, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha, meu Deus, vir até nós e que cada passo que nós dermos na direção do Senhor, que cada atitude, que cada busca, que cada entrega, meu Deus, que o Senhor receba e que o Senhor valide, meu Pai, com palavra, com obras, com milagres, com curas, com restaurações, como nós temos buscado neste tempo. Mas a nossa vida não é buscar restaurações, é buscar o Senhor. Há tempo de restauração, há tempo de restituição, há tempo de crescimento, há tempo de resistência, há tempo, meu Deus, de desfrutarmos dos detalhes, as grandezas do teu amor para conosco. E eu peço que em cada uma delas vejamos o Senhor, que correspondamos, meu Deus, ao Senhor, ao que o Senhor está falando, fazendo, entregando, abençoando. Eu peço poder e unção, eu peço, venha ao nosso encontro, que o Senhor venha fazer a obra na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, opere milagres na nossa vida, e onde nós estivermos, e nós estamos na casa do Senhor. E eu peço por obras sobrenaturais, por milagres e bênçãos, em nome de Jesus.
Que seja o Senhor aqui quem venha conduzir esse culto. Que não seja um pensamento, uma emoção, um sentimento, que não seja, meu Deus, alguém, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Falando, tocando, libertando, incomodando, meu Deus. Que seja o Senhor, meu Pai, dando condições. E naqueles, meu Pai, que buscam, que oram, que creem, que manifestam uma fé viva, que o Senhor receba cada semente, que o Senhor receba cada atitude e que o Senhor, meu Pai, responda cada oração, nos abençoando, restaurando vidas e transformando em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos e peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que sejamos, cada um de nós, abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho para o melhor tempo da minha vida, que é agora, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para Atos, capítulo 7. Versículo 2. A isso respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Estevão aqui numa resposta que ele dava, já momentos antes da morte dele, Estevão ele nos completa uma passagem que é imprescindível para que a gente entenda, duas coisas. Primeiro, que qualquer pessoa, por mais difícil o contexto familiar dela, qualquer pessoa, meu passado, aí aquelas histórias que a gente falou aqui ontem ainda do Jefté, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o lugar que eu nasci, que eu vivi, que eu cresci. Primeira coisa, quando uma pessoa ela acredita mais em Deus, ela vai viver o seu verdadeiro destino, ela vai cumprir com um propósito de Deus na vida dela. Porque a gente é um saco, é uma mala enorme, é um pacote de fé. Essa é a verdade. Eu podia pegar aqui algumas malas e te mostrar elas. Eu coloco dentro da mala o que eu quiser. É ou não é? Eu posso colocar as melhores roupas, perfumes, eu posso colocar ouro dentro de uma mala, eu posso colocar dinheiro, como eu posso colocar lixo. Se a mala é minha, eu ponho o que eu quero. É ou não é verdade? Eu posso colocar coisas lícitas, que onde chegar elas vão alimentar, eu posso colocar comida numa mala, eu posso colocar roupa para quem precise levar, doar, eu posso entregar, como eu posso colocar droga dentro de uma mala, eu posso colocar veneno dentro de uma mala.
Então imagina que nós somos isso com relação à fé. Nós temos fé. Todo mundo que está aqui, quem estiver na transmissão, tem fé. E não tem só uma fé, você tem fé em situações, você tem fé em pessoas e, como diria aquela palavrinha na Bíblia, Oxalá, que Deus queira que você tenha fé nele também. Por um tempo na vida do Abraão, que é a segunda coisa que a gente vê, e que hoje se fala muito, a questão das personalidades. Abraão, ele tinha uma personalidade que, a princípio, nós vemos que ele era, até devido à personalidade dele, Abraão era uma pessoa hesitante. Ele não era aquela pessoa, dos maiores rompimentos com tudo. Nós vemos que depois, primeiro que Deus já tinha falado com ele, e aí é onde eu falo que esse dado é muito importante. Deus fala com Abraão lá quando ele ainda estava na Mesopotâmia, na terra dos caldeus, Babilônia, que você ouve vários nomes, é o mesmo lugar. Caldeus, Babilônia, Mesopotâmia, tudo a mesma região. E o Abraão, ele até parcialmente, daí vem o hesitante, eu faço com parte de mim isso. Eu não faço com aquela palavra da semana passada. Lembra da palavra da semana passada? Deus, os olhos do Senhor percorrem qual parte da terra? Canaã, Mesopotâmia, América, aqui, qual parte? Toda a terra. Então veja, o Abraão na Mesopotâmia era um. E nós não vemos nada, pode procurar, nem o Estevão, nem ninguém depois falou que o Abraão da Mesopotâmia era um homem que mesmo sem filhos, porque o Abraão ele teve fases na vida dele, demorou 25 anos para que nascesse a maior promessa que Deus fez para ele, que foi o Isaac. O Isaac, quando nasceu 25 anos depois, veja bem, a Bíblia fala da fase da vida do Abraão na Mesopotâmia. Mas fala o que do Abraão na Mesopotâmia? Se você pegar e comparar, a Bíblia fala do Abraão na Mesopotâmia como fala do Terá na Mesopotâmia, em Harã. Quem foi o Terá? O que ele construiu? Que legado o Terá deixou para os seus descendentes? Qual legado? Foi um homem que onde ele passava, as pessoas queriam ouvi-lo, queria estar bem com ele. Ele era um homem de posses, de conquistas, um homem sábio. Está escrito isso de Terá? Não. E o que fala do Abraão na Mesopotâmia? Quando, inclusive, ele já tinha ouvido Deus, já tinha recebido o chamado de Deus, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Nada. Por quê? Porque ele ainda era parcial. Então aí a gente volta no versículo. Os olhos, pois quanto, Senhor, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando corações inteiros. Então, Abraão, na época que ele era hesitante, quer dizer que ele era parcial, eu estou fazendo algo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho uma direção de fé em Deus, mas eu não aplico toda a minha vida, eu não coloco todo o meu coração na direção que eu tenho de Deus. Porque se ele já sabia, se ele já tinha ouvido, mas ele ainda não estava inteiro, o que nós vemos do Abraão? Nada. Você não vê nada, você não vê o Abraão vencendo guerras, você não vê o Abraão fértil, você não vê o Abraão próspero, você não vê um Abraão abençoado. E não foi porque Deus não tinha já dado a ele a chance. O Estevão aqui está dizendo, já tinha falado com ele. Mas quando, aquilo que a gente diz, quando é que virou aquela chave, que deu partida mesmo, não ficou só girando o motor de ar, não, agora deu partida. Peraí, quando? Quando ele deixou de ser parcial
naquela caminhada com Deus dele. Não, agora eu vou fazer do jeito de Deus. Eu não vou mais estar com um pé num lugar e a mente em outro. Eu não vou estar mais fazendo uma coisa, mas com o coração em outra. Que foi quando o pai dele morreu. Que aí eles saem para não ficar preso, mas não vou ficar preso num lugar. Eu vou para onde Deus, porque às vezes a gente já saiu de um lugar. Mas dentro de nós não tem ainda aquela convicção de chegar em outro. A gente apenas saiu. E o que mais tem é gente vivendo apenas fugindo de algum lugar, mas sem ter um lugar para ir. Veja que a descendência fora da bênção do Abraão, ela definiu a vida dela assim. Para onde Deus conduziu o Ismael? Para onde Deus conduziu Ismael? Deus não conduziu. Deus não disse, vai para tal lugar. Eu tenho, por exemplo, Canaã para vocês. Disse isso ou não? Lembra da história de Agar? Agar saiu com uma vasilha de água, com uma bolsa, com um pão que o Abraão tinha dado a ela, e saiu, a Bíblia diz que ela saiu sem rumo. Então, eu sei de onde eu saí, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho um lugar para ir, então onde eu chegar tá bom. Tanto que quando acabou a água e a comida, ela falou, esse é o meu fim, é aqui que eu vou morrer, não tem um lugar. Eu não tenho força, porque não é a força do corpo, é a força da mente. Não, eu não sei, mas eu preciso chegar a andar mais tanto, sei lá quantas milhas, quantos quilômetros, que se eu andar eu posso chegar mais perto do lugar que eu quero. Enquanto Abraão ele vivia à sombra, enquanto ele vivia na aba do Terá, o Abraão parava, e parava sem a permissão de Deus, porque tem momentos que Deus manda parar, às vezes é Deus quem coloca a mão no nosso peito, para, às vezes tem aquele tempo que você não percebe um crescimento visual na sua vida, a gente já teve palavras sobre isso, às vezes uma semente é plantada, e você vê determinada árvore nascendo, e ela fica ali por anos pequenininha. E ninguém está vendo o crescimento dela. Mas ela está crescendo para onde? Para onde ela está crescendo? Onde é mais importante, nas raízes, nos fundamentos. E a gente quer crescer, a gente quer aparecer, a gente quer que a nossa vida e aquilo que está na nossa vida, que está nas nossas mãos, onde nós estamos, a gente quer que tenha aparência de crescimento. Não só que cresça, a gente quer que o crescimento apareça. Você quer ver que as tuas coisas estão fluindo, melhorando, acontecendo. Às vezes não se vê. E é Deus quem trabalha esse tempo na vida da gente. Que permite algumas situações que são negativas, ruins, difíceis, dependendo da nossa visão de vida, até traumáticas. Não tem gente que fala, eu lembro de tal fase da minha vida, eu não gosto nem de lembrar, mas se não tivesse aquela fase, você não estaria na atual. Se não tivesse tal acontecimento e você não tivesse saído de lá, superado aquilo, você não teria chegado aqui. É como Terá, se o Abraão não tivesse, veja que ele não era essa pessoa naquele momento, e nós vamos falar disso, ele não era aquela pessoa drástica, eu sei, eu faço, ainda. Porque a maior prova da fé do Abraão, segundo a palavra e segundo a palavra confirmada de Deus, não a minha, não a interpretação de alguém. A maior atitude de fé do Abraão foi quando ele não hesitou absolutamente nada e Deus falou, eu quero teu filho. E o Abraão, na primeira oportunidade, ele levanta, pega o filho, tudo aquilo que era necessário, sai, ainda teve 3 dias para hesitantemente mudar de ideia, parar como o pai dele parou no meio do caminho, fazer ou traçar outra rota, mas aquele tempo todo ele teve a continuidade
ele teve a persistência, ele manteve a fé em Deus. Não, Deus sabe o que ele está fazendo, Deus sabe a obra que ele começou, ele vai terminar. Deus não dá uma coisa para ele e depois tirar, como a sunamita. Espera aí, eu não pedi filho, eu quando fiz a minha doação, quando eu fiz o meu investimento, eu fiz para Deus, para a obra. Eu não fiz já numa barganha espiritual, eu fiz por convicção. Deus não estaria me dando um filho, Deus não teria me dado um filho para agora me tirar nessa condição. Isso aqui não é vida de justo. Tanto que ela foi lá e enquanto o filho dela não voltou à vida, ela não parou. O Abraão, dessa vez, que foi quando ele mudou, porque não é a minha visão, Deus falou, agora eu sei que você me teme. Quando não teve hesitação nenhuma, quando ele não tentou arrumar do jeito dele, quando ele não ficou esperando todo mundo estar ali unânime. Não, pai, você quer ir? Vamos lá para Canaã? Não, filho, aqui tá bom, tô mal, perdi um filho, não tem estrutura, não, ó, aqui não tem crise agora, dá para sobreviver. Por um tempo, Abraão viveu assim. Não, vamos ficar por aqui. Por quê? A gente pode dizer, foi por causa do Terá, mas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. Por isso que não cabe na vida de nenhum de nós. Eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa do lugar, eu estou assim por causa de tal situação. Não, eu estou assim porque é isso que eu creio. Lembra que nós somos um pacote de fé? Você tem fé em lugares, você tem fé em pessoas, você tem fé talvez até em deuses. Mas quando uma pessoa ela tem mais fé em Deus do que em qualquer coisa, a fé dela em Deus vai levá-la a ter rompimentos necessários com qualquer coisa e qualquer pessoa, e ela vai pagar os preços que ela tiver que pagar. Por exemplo, durante esse percurso, o Abraão não estava com aquela fé ainda assim, não. Eu acredito totalmente na promessa de Deus. Quando a mulher dele falou para ele, já que o Senhor não permite, já que o Senhor não me deixou ter filhos, pega a minha serva Agar, se deita com ela e faz um filho nela. Aquele momento, a fé em Deus do Abraão prevaleceu. A fé que ele tinha em Deus era maior do que a fé que ele tinha nele próprio? Não. E a gente às vezes vive isso. A gente não, mas o que eu estou vendo, eu me rendo ao que eu estou vendo, eu me rendo ao momento, eu acredito no momento. Eu acredito que aquele momento ele é eterno, é isso aqui, é só isso. Não é bem assim, não vai ser mais, não vai sair disso, eu não vejo como eu posso. O Moisés mostrou isso. Não, eu vou proporcionar alimento. Senhor, mas como? Imagina, a gente hoje fala de milhões de uma forma tranquila, né? Imagina o Moisés, que eu acredito, que ele nem sabia o número de pessoas que tinha ali. Né? Porque até para colaborar com essa tese, você vê que eles nem contavam todas as pessoas, eles só contavam os homens. Então, assim, olha, já é difícil contar o número de homens. Imagina se a gente fosse contar as mulheres, que sempre são maioria, e as crianças, que o povo era prolífero, né? Então, acho que quando Deus falou para ele, vocês vão comer agora e vocês vão comer agora até sair pelos narizes. Senhor, peraí, será que o senhor está calculando certo? A gente precisaria aqui de todos os rebanhos. Não, mas se pegasse todos os peixes do mar, a minha fé vai porque eu estou vendo. E não vai para algo grande, vai para a dificuldade. Como? Imagina um homem no deserto, como é que ele imagina de onde vai sair carne para todo esse tipo para todas essas pessoas? Eu nunca vi tanta carne na minha vida, eu nunca vi. Eu não consigo imaginar que tenha carne de uma vez só para esse povo, porque às vezes tem coisas que existem. Mas a nossa ausência de ter vivido aquilo nos leva a crer que nem existe. Não tem coisas que às vezes a gente ouve assim, você fala, isso existe. Tem coisa que faz isso.
Aqui, às vezes, você chega, você vê ferramenta, você fala, nossa, tem ferramenta que faz isso. Olha, tem máquinas de tal tamanho. Olha, tem coisas de tal proporção. Tem, mas para quem nunca tinha visto, para quem nunca tinha vivido, você pode achar que aquilo é algo que não existe, é impraticável, enfim, não é acessível, é inacessível. O Abraão viveu um tempo assim. E quantos de nós ainda, que parcialmente, ainda não se entregou para Deus totalmente, de pegar, não, Senhor, isso aqui eu vou agora só viver pela fé. A gente tem que ter a fé nas coisas. Você tem que ter fé, que é um tipo de confiança nos seus relacionamentos, porque senão não existe relacionamento sem confiança, e a confiança é uma fé. É ou não é verdade? Como é que você dorme com uma pessoa que você não confia? Não dá. Como é que você divide os lucros de uma empresa e confia naquela pessoa que ela está sendo correta com você no que ela faz, no que ela administra? Não dá, você tem que ter fé naquilo, confiança. Como é que você coloca uma pessoa para trabalhar dentro da tua casa? Lidar com os teus pertences pessoais? Para estar ali onde está a tua família, se você não confiar? Como é que você trabalha para alguém, fica ali um mês indo, se você não confiar que aquela pessoa ela vai te pagar? Confiança é uma forma de fé. Só que o que acontece muito? As pessoas hoje, elas têm aceitado ter um caráter líquido. Então tem muita gente desonesta, desleal, infiel. Veja que ontem nós ouvimos sobre o versículo da lealdade e da justiça. Por que o amor de muitos tem esfriado? E a fé, consequentemente, vem sendo diluída. Porque as pessoas olham para os homens em quem elas têm alguma fé. E eu não falo homens, não estou falando do presidente, do Trump, do Lula, do Putin, do Xi Jinping. Não, eu estou falando o que começa nas pessoas mais próximas. Não tem decepção maior do que você ficar desapontado de quem você mais confia. Isso começou lá atrás. Por exemplo, uma pessoa que não teve o pai ou a mãe. Como é que você coloca na cabeça dessa pessoa que aquela falta na vida dela é justificada? Eu não estou falando de uma pessoa que já tem uma vida, uma experiência, viveu, leu bastante, consegue interpretar a Bíblia. Eu estou falando de uma pessoinha que às vezes, não entende nem coisas básicas. Então, assim, a comparação é inevitável. Ele tem, eu não tenho. Ele tem esse conjunto, eu não tenho. Isso vai criando situações. Então, já vai abalando as tuas relações de confiança. Não tem como. Aí, você vai conhecendo a vida. O que você vai vendo? Você confia em algumas coisas naquelas pessoas, teu pai, tua mãe, teus irmãos mais velhos. E aquelas pessoas, quando mais, porque é assim, a vida é assim. Quando mais você espera de uma pessoa, quando você não espera nada, você já reparou, quando você não espera nada de uma pessoa, sai alguma coisa. É ou não é? Às vezes você fala assim, não, eu já não conto, não tem nada. De repente você fala, nossa, saiu alguma coisa. Olha, acendeu, é igual o vagalume, quem nunca tinha visto. Você está ali, aquele insetinho voando, de repente, a traseira dele ali, pisca. Você fala, nossa, que é isso? Tem gente que é o vagalume. Você não espera nada, de repente, acende uma luz. Mas o duro é quando você coloca dessa mala que você guarda o maior espaço da sua fé, assim, e coloca numa pessoa. Não, agora dali vai sair muita coisa. Aquilo ali agora vai... Eu vou ter uma experiência sim com essa pessoa. Essa pessoa, ela vai
ela vai me fazer feliz, ela vai me realizar, ela vai fazer melhor do que os outros que eu vi fazendo para os familiares dela. Ou seja, o meu pai vai ser melhor que os pais dos meus amigos, a minha mãe vai ser melhor que a mãe dos meus amigos, os meus irmãos, eles vão cuidar de mim, me proteger mais do que os outros me protegeram, meus amigos que eu fui lá, eu dividi o lanche, eu falei bem dele, ele agora vai falar bem de mim, ele vai me proteger. E aí você começa a ter as suas experiências negativas. E é por isso que tanta gente, uma das coisas que eu vejo, eu particularmente, eu vi que esse era o espírito da minha família. O espírito, assim, se alguém perguntasse qual o maior demônio, ou a maior praga, a maior dificuldade, a maior maldição da sua família, minha linhagem, quem vem antes de mim? A incredulidade. Porque de todos os lados que você pega, quando você vai fazendo aquela árvore genealógica e ouvindo ou acessando as histórias, você vai vendo que é gente que foi traída. Gente que foi decepcionada, gente que foi abandonada, gente que não teve, gente que não... Eu não falo não ter acesso a dinheiro, a bens. Eu falo gente que foi tendo essas situações com pessoas. E o que eu estou falando aqui é um espelho da vida de muita gente. Mas muita gente que foi o que a gente vê no Abraão. Só que chegou um dia que o Abraão... ele foi para frente. Ele não aceitou ter o terá como limite da vida dele. Ele não aceitou continuar a história do terá, como cada um de nós tem que pensar. Peraí, eu não vou ser o que o meu pai foi para mim. Eu não vou ser o que a minha mãe foi para mim. Eu não vou ser o que tal pessoa, às vezes você é casado com alguém assim, que a pessoa, ela não corresponde. Não correspondeu antes, não corresponde agora e talvez nunca corresponda. Nunca. Né? A Bíblia diz que essa correspondência emocional, ela é algo assim fundamental no casamento. Tanto que nós vemos o Adão, ele dizer para Deus, agora sim, quer dizer, ele não teve aquilo com nenhuma experiência que ele havia vivido até então, com nada. Nada tinha correspondido o Adão como quando ele viu e aquilo que ele teve com Eva naquele momento, né? Que foi, eu creio que o sentimento de junção dele, agora sim, ele diz, está escrito, agora sim, essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? E quando você pega o nome que ele deu a ela, se você pega a tradução hebraica lá, o original, o texto, você vai ver que o nome do Abrão era, o nome do Adão, desculpa, que era homem, né, o nome dele, era Ish. O nome que ele deu à mulher era Ish. Era só uma extensãozinha dele. Não é igual a gente, no português estragaram o nome, né, que é Adão e Eva. Né, o homem e mulher, não, no hebraico você vai ver que o nome do homem tem, se eu não me engano, 3 letras, o da mulher tem 5, e o começo do nome mulher é homem, e depois só tem a extensão, então ele entendeu, isso aqui é a minha extensão. E quantas pessoas que as extensões que elas são de alguém, a extensão do pai, a extensão da mãe, a extensão da esposa, a extensão do marido, a extensão dos irmãos, é o que até o momento estão sendo o limite delas, que é uma palavra que a gente tem ouvido muito esse ano. O que tem de gente sendo... E olha bem, às vezes, eu vejo que não só a Bíblia, no que está do jeito que está, mas às vezes até como a gente prega. Eu acredito na palavra e na mensagem que Deus tem com o Ministério Mudança de Vida. E às vezes a maneira como a palavra é pregada, a maneira como ela foi inserida para nós, é exatamente o que está acontecendo. Então esse ano você percebeu uma palavra
que não era comum da gente ouvir, e a gente não ouvia a quantidade que ouvia ela e como tem ouvido ela, que qual palavra? Achatamento. O povo está sendo achatado. Você sabe por que está sendo achatado? Você sabe qual o movimento que está acontecendo? O movimento que o Josué viveu. E essa palavra veio agora exatamente para tratar isso. Vamos lá para Josué 24. Então Josué reuniu todas, não foi um grupinho. Não, deixa eu separar aqui, porque o negócio aqui é periférico, é um negócio regional. Não, todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e a Esaú, e Esaú, a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e se apossaram da terra deles, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os herveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram. Onde vocês estão hoje? Eu estou clareando para vocês saberem que vocês não estão aí por acaso. E comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como que aqueles deuses estavam ali? Que jeito? Porque você vê, você ouve, você convive, você interage. E isso, como nós ouvimos aqui esses dias ainda, do Murilo pregando, a quantidade de informações que a gente tem hoje é uma coisa absurda. Mas você tem a informação da palavra. Você tem acesso à palavra. Você pode estar ali, tua mente desviando um pouco. Peraí, não. Olha cada livramento que Deus fez na minha vida, as curas que eu vivi, as bênçãos que eu recebi, as portas que Deus abriu, os livramentos. A gente aprendeu, a gente faz um caminho curto daqui onde a gente mora.
E Deus, inclusive, já incomodou da gente fazer uma unção no lugar, que agora, cada vez que a gente completa o trajeto, a gente agradece a Deus. Porque a gente tem visto uma quantidade de acidentes num lugar que a gente sabe, é o mal que tem pego pessoas desprotegidas, assim. Porque já teve carro velho, já teve carro, assim, caríssimo, já teve carro novo, já teve carro alto, já teve carro esportivo, você passa, tá o carro ali, ó, caído. Já teve acidente que a gente viu logo que aconteceu, já teve acidente que a gente viu depois. Então, cada vez a gente tem visto. Ali, cada dia é um milagre novo, é um testemunho novo. Eu posso me apegar a isso e dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu vou dormir, eu vejo minha família. Obrigado porque eu acordo, eu levanto, eu faço, eu como, eu vivo, eu respiro. Obrigado, Senhor, por tanta coisa. Ou eu posso me apegar e começar a ouvir, a me envolver com coisas que aí eu trago a palavra, que vão me achatar. E o que mais está achatando as pessoas? Sentimentos. E às vezes eu não estou me dando conta que esses sentimentos, eles não são nada, diga nada, novos. São sentimentos que eu já tive, são sentimentos que eu tenho a tendência a ter, porque são os sentimentos que dominaram os meus antepassados. O Amaleque, que a gente tem ouvido tanto, que é o que está mais achatando pessoas. E o que traz o Amaleque? Cada crise tem o seu Amaleque. Quando você começa a olhar muito para aquilo que não funciona, aquilo que não flui, aquilo que não acontece, aquilo que não deu certo, aquilo que você teve expectativa e não foi em Deus. Você colocou fé em um governo, colocou fé numa pessoa, colocou fé num familiar, colocou fé numa pessoa influente que ela te levantaria, colocou fé num objeto, colocou fé no investimento, no dinheiro, colocou fé em alguma coisa. E aquela fé não foi correspondida. Aí você fica amargo. Por que eu estou assim? O Abraão viveu isso um tempo. Quando Deus aparece para ele, Deus fala, não temas. Às vezes a gente tinha aquela imagem do não temer, medo de alguma coisa, medo de uma guerra. O Abraão estava lá dentro da tenda, numa espécie de uma depressão, e quando o Senhor fala, sai o que estava dentro dele. Senhor, mas o que o Senhor vai me dar se eu não tenho um filho? Deus já não tinha falado que ele teria uma grande descendência? Sim ou não? Já tinha falado, mas o que o Senhor vai me dar? É como se Deus não tivesse falado. Porque Deus fala agora para ele, né, grande será a tua descendência, né, grande será os teus bens, você vai construir, você vai crescer. Ele, mas o que o Senhor vai me dar, sendo que eu não tenho nenhum filho? E eu vejo, eu já transferi, não aconteceu nada, eu com a minha mulher, a gente deve ter tentado de novo, voltado, né, a uma vida ativa e nada aconteceu. Eu coloquei minha fé naquilo, eu coloquei minha fé naquela situação, eu coloquei minha confiança naquela atitude e não em Deus, que é o que eu acredito. Eu creio que ele sabia que a mulher dele não era fértil. Depois de Deus ter falado, ele voltou a ter uma vida e uma situação ali, então vai, faz e tenta, e aí nada, passa um tempo, passa um ano e nada. Não vai, não, isso aqui. Deixa eu desencanar disso aqui. Isso acontece em todo o tempo com a gente. Você pega ali, você vê um negócio bacana, você investe teu dinheiro, de repente aquilo não foi como você pensou. Você pega uma pessoa e ajuda ela, investe nela, apoia ela, levanta ela, acredita nela, de repente ela te trai e te decepciona. Você acredita numa coisa que te vendem, e literalmente, às vezes que te vendem, você vai ver um anúncio de um produto, você compra vendo uma foto, a hora que chega é 10 vezes menor, não te atende, não te... Você vê em volta as pessoas sem propriedade, sem profundidade. Isso tudo, e aí cada crise, né? Cada um tem as suas crises. Você começa, não é, não tem, não vai ser. Deixa eu diminuir minha meta, deixa eu reduzir minha expectativa e tirar tudo aquilo que eu acreditava de Deus, o que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus deu, e colocar em algo bem menor, que caso aconteça uma decepção,
vai ser bem menor, que foi o que o Abraão fez. Ele tirou de Deus e ele colocou no Eliezer. Não, ele está vivo, pelo menos, né? Caso não aconteça nada, é o que eu mais confio, é o da minha confiança. Então, ele continua. Deus vem e diz assim, não é assim que eu trabalho. Não é assim que eu trabalho. Eu não falo e depois eu mudo. Eu não prometo e depois eu me arrependo. Não esse tipo de coisa. O que é bom, o que faz parte do destino real, aquilo que às vezes a gente chama de vontade perfeita de Deus. O Senhor falou, não temas, quer dizer, não tema pelo teu futuro. Não tema continuar do mesmo jeito. Eu estou com você, não tema. Grande será a tua descendência, você vai ser muito grande. Então, nós vemos que esse foi o tempo que aí o Abraão, a Bíblia diz que o Abraão o quê? Creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, até então, por que eu disse lá no comecinho do Abraão hesitante? Que tinha a ver com a personalidade dele. Que você vê que até então, o Abraão não era aquele homem das alianças. Aquele homem que ele passava no lugar, ficava o rastro da prosperidade, o rastro da vitória, prosperidade, onde ele cavava os poços, dava água. O lugar onde ele chegava com o rebanho dele crescia. Ele não precisava ir para o pasto mais verde, ele só precisava estar num lugar onde ele tivesse Deus, um altar que ele sacrificava a Deus e estar no caminho certo. O Abraão na casa dele, a fertilidade era uma coisa incrível. Por meio da oração dele, houve fertilidade onde Deus tinha colocado esterilidade, por causa dele, da mulher dele. Os reis, Abraão não era rei, mas onde ele chegava, os reis chegavam e opa, vem aqui, vamos fazer uma aliança. Vamos aqui fazer um banquete, um jantar. Quero te apresentar para todo mundo aqui, ó, não mexa com ele. Esse cara aqui tem algo especial, diferenciado, de Deus. Esse cara é abençoado, esse cara é uma bênção. E nós estamos bem com ele, nosso povo está bem com ele, nossa nação está bem com ele. Eu aqui, Abraão, sou rei, sou líder, vou estar bem com você. Depois da fé. Que é o que o Josué fala. Todo mundo é tentado. E veja, boa parte daquilo que nós lemos do Josué, o Josué fala, assim diz o Senhor. Mas ele faz questão de no final dizer assim, o Senhor falou tudo isso, agora peraí, deixa eu tirar aspas. Quanto a mim, eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Quer pegar deuses, estatuetas, ídolos? Faz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo tem a tentação. Abraão teve, Terá teve, fracassou. Josué teve e venceu. Abraão venceu. Estevão lá, dando o seu testemunho, estava no momento de maior pressão da vida dele e ele já sabia que ele morreria em seguida. Ele não cedeu. Ele resistiu pela fé, mas a fé em Deus. Porque às vezes você pode até ter pensado que você estava com a sua fé em Deus. Você entrou no propósito pensando, eu estou com a fé em Deus, mas não estava em Deus. Você estava com a sua fé em uma pessoa. Você estava com a sua fé em uma situação que apareceu para você, que é uma confusão que às vezes a gente tem. Você vê um fato novo acontecendo, você tira de Deus a sua fé e coloca no fato. Você ouve uma medida que o lugar que você está acontecendo, vai ter agora uma... A Bíblia falou isso esses dias, né? Nós precisávamos disso. Tem gente que vai ter uma vida melhor do que já teve em toda a vida. E tem que ser num momento drástico, difícil, complicado. Porque, como ela disse, se fosse nos tempos de Paulo Guedes, o que ia falar? Mas também, né, do jeito que a onda estava indo, surfar aquela onda era fácil. Com o ministro que tinha, com a economia que tinha, com a situação que tinha. E aí cada um pega o seu momento. Mas nessa fase do casamento é assim mesmo. Mas quando seus filhos têm tal idade, é assim mesmo. Não, mas com o vigor que você tem é assim mesmo. Não, é no momento da dificuldade que a gente coloca e estabelece a nossa fé em Deus. Essa parte da minha vida está em crise. Existe agora.
Cada crise da sua vida existe um Amaleque aí para que você desvie de Deus, comece a sentir e seja achatado. Que seja o Abraão de Harã, aquele que tem um Terá sobre ele. Eu me submeto, eu aceito, eu fico, eu sinto, eu hesito, eu não saio daqui, eu não quero desagradar, decepcionar, não vou romper. E é o que muita gente não percebeu que está acontecendo consigo. O Amaleque. Porque você tirou de Deus a sua fé, você coloca em alguém, aí vira sentimento. Você sente, se decepciona, se sente traído, acabado, e aí você começa a voltar em coisas que você nem sabe que você está voltando, você não percebe, se não tiver muita atenção. Como eu estou dizendo, quantas pessoas que não perceberam que o que elas estão vivendo, e eu falo no sentido de sentir mesmo, as sensações, os sentimentos, não é novo. É algo que lá atrás você já sentiu. Talvez quando jovem, quando criança, ou que você viu teu pai fazendo, tua mãe fazendo, que você viu alguém com quem você conviveu muito tempo fazendo. Às vezes, até expressões. Tem gente, esses dias eu falei com uma pessoa, que a pessoa falou isso, eu falei, você já parou para pensar essa expressão de onde vem? Não é nova, é uma expressão antiga, uma expressão, né, nada comum, não é normal. E a pessoa ainda parou e falou assim, minha mãe falava exatamente isso. Há 30 anos atrás. Eu falei assim, por que será? É o espírito que estava na vida dela e o espírito que veio agora para ficar na sua. Porque o que a pessoa estava sentindo era a mesma coisa, a mesma fase que a mãe estava sentindo. Não é que a pessoa quis, lembrou, aquilo estava ali, é o espírito. E a pessoa, ela não percebe, ela vai fazendo igual, ela vai agindo igual, ela vai reagindo igual. Quantos de nós, que se a gente não colocar atenção, o que a gente mais falou dos nossos pais, de pior, não é de melhor, de repente a gente já, sem perceber, dominado por uma força maligna, está cometendo com os filhos. A impaciência, a intolerância, de repente até a perversidade, descontar nos filhos. O que você criticou tanta gente quando estava com dinheiro, quando estava à frente, quando estava liderando uma área, um setor, uma empresa. De repente, nossa, olha o que aquele cara fez, olha que bobagem, olha que atitude errada. De repente você não percebe, mas agora que você está na posição que essa pessoa teve, você está cometendo o mesmo erro, está indo para a mesma direção. Pega a sua fé e coloque ela em Deus. O Terá não fez isso. Viveu 205 anos e não produziu nada. Mas por um tempo, a vida do Abraão tem a mesma característica. Não tinha aliança de reis, não tinha prosperidade, não tinha crescimento, não tinha vitórias em batalhas, não tinham poços sendo cavados e todos dando água, não tinha fertilidade na casa dele, não tinha fertilidade na vida dele. Porque foi o tempo que ele aceitou o limite, o Terá, o atraso. E a gente precisa, desde domingo nós temos ouvido, pega, não deixa passar o tempo em que essa palavra não vai mais ser pregada, a gente precisa ver o que está nos atrasando. E eu aponto para a direção do Amaleque. Pega o seu propósito, coloque-se em pé agora. Com os seus olhos fechados, coloca no seu coração esse impresso. E se você pode agora detectar, dá uma olhada se tem algum Amaleque te achatando agora na sua vida. Não existia Amaleque na vida do Abrão, mas existiu algo chamado Harã. A perda do filho Harã, a falsa estabilidade da terra de Harã, depois para Israel já, gerações depois existiu Amaleque, que atrasou, que minou, que era um problema. Mas eu tenho que saber o que é Amaleque da minha vida. O que é o Amaleque da minha vida?
O que me atrasa hoje? Está me atrasando. De repente eu não percebi que eu estou repetindo a história. Não é toda a história, mas a história de determinado ano 90 e pouco lá, que aconteceu tal coisa na minha casa. O ano 2000 e pouco, que aconteceu tal coisa na minha própria vida. Eu estou tendo a mesma atitude, eu estou caindo no mesmo erro, eu estou vivendo a mesma... É um déjà vu. Você está ali tendo a mesma reação, você está dando a mesma resposta e ela não é espiritual. Nós precisamos nos tornar o Abraão, o Josué. O Abraão que não hesitou quando Deus falou com ele, pega o teu filho. Agora você vai ter que confiar em mim, não tem ninguém que pode te salvar dessa. Porque é aquela expressão brasileira que cabe. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, onde eu não posso atingir teu filho? Então ou você me entrega ele ou eu pego ele. Mas se você me entregar ele, está dentro da obediência. Se você tentar fugir de mim, imagina igual Jonas. Não, Senhor, meu filho não. Não, meu filho não. Ele pegou, Senhor, está aqui, ó. Já levantou e está aqui, Senhor. Vamos lá, e 3 dias. Imagina cada martelada na mente dele. E agora? E agora? O que vai ser? Meu filho, meu único filho, agora que eu tive. Mas ele foi até o fim. E eu vi o de Deus. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei. Nós estamos como Abraão, nessa escalada de fé. E não é difícil de você estar vivendo naquele momento mais difícil. Essas marteladas, mas é isso mesmo? Mas é assim mesmo? Mas é desse jeito mesmo? Senhor, eu obedeço. Senhor, eu faço. Eu queria estar vivendo outra coisa, sentindo outra coisa, no meio de outras coisas. Mas é isso aqui. E eu dou a minha resposta. E a minha resposta é de fé. A minha resposta é de fé. Dê resposta de fé. O Josué fez questão, ele podia ter ficado só naquela parte. Assim diz o Senhor, eu fiz, eu dei, eu coloquei, eu derrotei os inimigos, eu sustentei, eu os coloquei aqui, mas ele fez questão. Terminou Deus falando agora, gente, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou publicando, eu estou aqui, ó, deixando pública a minha decisão, para mim, para minha casa. Eu estou colocando força nisso. Ele podia também ter lançado mão nas dificuldades, nos enfrentamentos. A gente vê que o Josué, ele teve um vacilo, ele teve um momento de vale quando Israel perdeu a batalha, perdeu ali mais de 30 homens naquela batalha de Ai. E ele teve aquela baixa emocional. Mas ele não foi buscar um ídolo. Ele não se rendeu a nenhum Deus de Canaã, nenhum Deus. E a gente tem as baixas. Abraão teve baixas, até ele chegar ali, literalmente, no alto do Monte Horebe. Ele teve momentos que ele mentiu, porque ele vacilou, fraquejou. Teve momentos que ele aceitou propostas, e quando você aceita a proposta, você sai do propósito. Porque a proposta, ela é uma oferta de atalho. Mas ele não pegou, não tem nenhum registro que o Abraão pegou e pegou um Deus do pai dele, pegou uma estatueta do pai dele, voltou a qualquer cultura religiosa da Babilônia. Tem coisa que na nossa vida nunca mais pode voltar. Alguns erros nós ainda vamos cometer, vacilos. Mas tem coisas que nunca mais, você tem que colocar nunca mais. Nunca mais. O Abraão teve os erros da personalidade dele, fraquezas dele, mas quando depois que o pai dele morreu, ele nunca mais trouxe o pai dele de volta. Tem coisas que Deus removeu da sua vida e não é para você pegar com a sua mão. Tem coisas que Deus tirou você de lá e não é para você voltar. Lembra que quando falaram para ele, o servo fiel dele,
Mas e se a mulher não quiser vir comigo? Então devo eu levar ele para lá? Não, não faz isso. Não. Não leva meu filho de volta para lá. Lá não. Não é para ele ir lá. Senhor, eu peço agora, nos ajuda a ver. E nos ajuda, meu Deus, agora a colocar a força necessária. Nos ajuda, meu Deus, a vencer a hesitação, a parcialidade. Nos ajuda a vencer ainda, meu Deus, o espírito da incredulidade que vem para nos achatar. O Amaleque que está assombrando tantos que tem colocado sentimentos por causa da deslealdade, das traições, das decepções, com o lugar que essa pessoa está, com as pessoas que a cercam, com situações que ela contou, vai ser assim, vai ser desse jeito, e não foram. Quantos estão sendo achatados, mas não estão sendo, meu Deus, porque, meu Pai, é uma injustiça, mas porque estão aceitando, porque estão permitindo, porque acabaram se abrindo para emoções, sentimentos, porque tiraram fé do Senhor e colocaram fé em pessoas, em lugares, em coisas, em situações, no dinheiro. E eu agora oro ao Senhor agora, pedindo primeiro misericórdia. Eu já te agradeço, porque se essa mensagem chega a cada um, meu Pai, dos nossos ouvidos, a cada um de nós, meu Pai, uma alça que o Senhor coloca para segurarmos, o Senhor nos levantar, para sairmos de buracos em que caímos, para nos levantarmos segurando na Tua mão, para não continuarmos, meu Deus, na mesma condição em que estávamos até pouco tempo. E eu oro, meu Pai, pedindo força e declarando força sobre cada pessoa que estava achatada, cada pessoa que já tinha se entregado, que tinha pegado um sentimento velho, que tinha, meu Pai, já recorrido a um dos deuses velhos, antigos, que já serviu lá atrás, que tinha aceitado o limite dos seus antepassados para si, e já estava até repetindo expressões, usando expressões velhas, antigas, derrotistas, negativistas. Senhor, eu peço libertação agora, liberta a quem está chegando, meu Deus, a palavra do Senhor, eu declaro libertação, que essa pessoa agora ela segure nas tuas mãos e ela se levante, que ela se levante, meu Deus, no Espírito, que ela seja o Abraão agora, ouvindo do Senhor, não temas, e logo em seguida, sai da tenda, olha para esse céu estrelado agora e tenta, se é que você puder contar as estrelas, ou não, então olha para baixo e veja a areia, veja se você pode contar. É isso que eu tenho para você, e para a tua descendência, e é isso que o Senhor fala para cada um de nós. O que o Senhor tem, não é tornar esse momento eterno, mas é tornar grande a nossa vida, poderosa, abençoada, que o nosso nome remeta ao nome do Senhor, que a nossa vida, a nossa história, nossas conquistas, nossos resultados remetam ao nome do Senhor, igual a história que o Estevão pôde contar, que o Josué relembrou o povo de cada feito do Senhor. Vem, meu Deus, agora ao nosso encontro. E eu peço agora e declaro pessoas sendo renovadas, levantadas, abençoadas, fortalecidas. Eu declaro no lugar, meu Pai, da fraqueza, a força do Espírito Santo, o poder do Senhor sobre nós, unção sendo derramada e cada pessoa sendo esse cálice que venha receber dessa unção até transbordar. E quem não tinha nem para si, que tenha para dar, que tenha para emprestar, que tenha, meu Pai, para encorajar, que tenha para fortalecer, que tenha para falar, que tenha, meu Pai, para pregar, que tenha, meu Deus, para sustentar, porque essa é a obra do Senhor. Não é a minha obra, mas é a obra do Senhor, não é a obra de alguém, mas é a obra do Senhor. E eu declaro que assim o Senhor vem abençoar pessoas nesse dia.
Eu oro, meu Pai, agora por cada clamor, por cada pessoa, por cada área, meu Pai, que tem sido lembrada e apresentada ao Senhor, para que seja restaurada, para que haja força, renovo, para que haja visão, sabedoria, para que as pessoas certas sejam enviadas para o caminho dessa pessoa e ela reconstrua, que ela levante muros que estavam caídos, que ela instale portões no lugar daqueles montes de cinzas que estava aquela área da vida dela. Eu declaro restaurações, eu declaro curas, eu declaro milagres, eu declaro, meu Deus, o poder do Senhor sendo derramado e essa pessoa sendo edificada, não apenas ela edificando, mas ela sendo edificada, e a edificação dela, meu Pai, sendo uma fortaleza, uma estrutura, um porto seguro para tantas outras pessoas, assim como foi Neemias. Eu declaro, Senhor, levantando Neemias, eu declaro, meu Pai, obras sendo restauradas, eu declaro vidas sendo restauradas, eu declaro casamentos sendo restaurados, eu declaro famílias sendo restauradas, eu declaro o financeiro dessa pessoa sendo restaurado, sendo, meu Pai, restituído, e a restituição nunca é no mesmo nível, nunca, meu Pai, na mesma proporção da perda, mas é superior, e eu tomo posse de cada palavra, de cada promessa de restituição, de restauração, de bênção, de crescimento, de avanços, de curas, de prosperidades em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração, que cada um que mais uma vez, meu Deus, nesse dia clamou, pediu, buscou, que veio e bateu na tua porta com oração, bateu na tua porta com insistência, bateu na tua porta declarando, bateu na tua porta, meu Deus, lembrando o Senhor das suas firmes razões. Eu concordo com cada restauração na vida dessa pessoa. Eu concordo com a cura, eu concordo com a libertação dela e da casa dela, porque na casa que tem um que se levanta, meu Deus, a casa toda vai ser restaurada. Eu concordo, meu Deus, com mudanças, eu concordo com construções, com reconstruções e restaurações. E eu ligo cada oração aqui na terra, junto com a minha, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.